desânimo, hein? Eu comi um macarrão reforçado lá, por isso que eu estou falando assim forte, né? Boa noite, irmãos. Boa noite. Ah, melhorou. Melhorou um pouquinho, tá? Melhorou um pouquinho. Mas que bom revê-los nesta noite. Espero que vocês estejam felizes aqui, estar na casa do Senhor. Enquanto ela tocava o hino, que é conhecida a letra, eu estava pensando, o hino dizia: para todo perdido nas trevas do mal, Jesus é a luz do mundo. Aí, nesse minutinho que eu ouvi o hino, eu pensei: o que seria da minha vida sem Jesus? E aí já lembrei de um hino seguinte: Without Him, em inglês seria sem Ele. E o hino vai dizendo assim: sem Ele eu morreria, sem Ele a minha vida não teria alegria, sem Ele eu não existiria, e vai por aí afora. Realmente, se nós não tivéssemos Jesus em nossa vida, o que seria da nossa vida? Portanto, cristãos, alegrem-se em estarem aqui para cultuarmos esse Jesus, que é a luz do mundo e que é a luz das nossas vidas. E você que nos acompanha pela mídia, que Deus abençoe a sua vida, que esse final de dia 25/5/2025 seja muito feliz para você, e que nesta noite, ao ouvir a mensagem do Senhor, você aproveite a oportunidade e entregue a sua vida a Jesus. São a nossa oração e o nosso voto mais sincero para a sua vida. Queridos, vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Edson, cadê o microfone? Você não pegou ainda? Então você vai pegar esse microfone e você vai passar lá de cá, vai ser lá, Edson. Depois tem que fazer os avisinhos que eu estava esquecendo. Vou fazer os avisinhos bem rapidinho, tá? Edson, quem eu falei que vai orar? Quem? Edson, o outro Edson vai nos elevar a Deus nesta oração. Vamos lá, Edson. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui, para que possamos ouvir um pouco mais da sua palavra, ouvir um pouco mais do que o Senhor tem para nós. Te peço que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, e te agradeço pelas pessoas que aqui estão, e te peço que o Senhor esteja acompanhando aqueles que porventura estejam para chegar, e aqueles que não puderam vir hoje, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Obrigado por tudo, Pai, obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nós não merecemos realmente a sua graça, mas é por ela que o Senhor nos dá a salvação e é por ela que nós somos tão agradecidos. Obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar. Vamos fazer alguns avisos bem rapidinho, tá bom? Irmãos, estejam atentos, porque a gente às vezes acaba de fazer os avisos aqui, tudo direitinho, está documentado pela mídia, alguém liga para cá e diz assim: não foi avisado. Eu não gosto disso, hein? Irmãos, sábado que vem, 5h15, vai chegar uma van aqui para pegar o pessoal para ir para a posse do pastor Manuel lá em Vila Nova Galvão. A gente pretende sair 5h30, mas sabe como é que é, né? Já entenderam o que eu quis dizer, né? Pretendemos sair 5h30, mas 5h15 a van já vai estar aqui, tá? Se eu conheço bem o motorista, 5 horas já está por aqui, tá? Muito bem. E os irmãos que têm carro, eu peço assim a gentileza: se puderem ir de carro,
é bom ir, não é? Deixa a van para o pessoal que não tem carro, tá? Porque às vezes a gente pode impedir alguém de ir, por ter lotado lá, colocado lá e a pessoa não tem carro, como é que vai? Fica difícil, né? Para ônibus é super contramão, tá? Outra coisa que nós pedimos a dizer, no dia 2, no dia 7 de junho, teremos um culto de gratidão na casa do Isaac e Andréia. Dia 7 às 19 horas, tá bom? 7 às 19 horas, tá? No dia 5 de julho, não sei se é sábado, acho que dia 5 é sábado, acho que é 5, sábado, teremos um culto de gratidão pelo aniversário da igreja, 36 anos, tá? 36 anos, exatamente, 36 anos da igreja. Então já temos o pregador, que é o pastor pastor Adesilton, que é amigo nosso de longa data, já pregou aqui e tudo. Ele está morando em Jundiaí, mas ele pastoreia em São Paulo, então não faz diferença, ele está acostumado a vir e voltar igual eu, não é? Já acostumei com essa vida, tá? E no dia 6, que será o domingo, à noite, teremos um quarteto aqui. Esse quarteto tem 28 anos de existência. Esse quarteto é da Igreja Batista da Penha. O nome do quarteto é Quarteto Ressurreição, tá? Então já prepare a sua agenda aí. Sábado que vem não vai ter limpeza, vai ser no dia 7 a limpeza, tá? Por causa do preparo aí para irmos lá, é meio longe, tudo, vai ficar um corre-corre meio bravo. Então vamos deixar para o segundo sábado, tá? Aliás, para o primeiro sábado de julho. O que mais eu iria dizer? No dia 10 de junho, terça-feira, 19h30, toda terça-feira, a partir de 10 de junho, teremos uma aula de discipulado e doutrinas, tá? Um irmão perguntou assim: eu já sou crente, sou membro da igreja, posso? Pode. Quer fazer uma repeteco aí de doutrinas? Pode. Se você fez doutrina, você já conhece a lição, mas não custa nada um reforço, tá? Essas aulas que eu dou assim é bem dinâmica, é bem participativa, tá? É diferente de eu estar aqui, não é? Assim, nós estamos bem mais próximos, bem participativa, tá? Discipulado e doutrinas, para a gente fazer o batismo. Terminando lá para o fim de julho, mais ou menos, quem sabe a gente marca aí, na primavera aí, saindo do inverno aí, na primavera marca batismo com o pessoal, tá bom? A gente começa a sair da época do frio, né? Já começa a entrar uma época mais quente, e aí a gente marca o batismo, tá bom? Sim? Vocês agendaram? Liguem para casa e digam que eu não avisei, tá? Eu vou avisar novamente para você, tá? Já cantar um prelúdio, né? Estou falhando aqui, ato falho, não é? Vamos cantar. Já fizemos a oração inicial, agora nós vamos cantar. E no 345 do cantor cristão, vamos cantar com muita alegria, vamos ficar em pé, vamos liberar aí o diafragma e vamos louvar o Senhor. 345 do cantor cristão. Contar a Jesus. Presta atenção naquilo que você canta, na letra que você canta. Vamos lá. Cuidados, sofrimento.
agora o hino oficial. Depois elas preparam, eu vou complementar um aviso aqui. Os irmãos que vão fazer doutrinas e discipulado, me avisem até domingo que vem, tá? Me avisem para eu saber com quantos eu posso contar, tá bom? O que mais? Eu tinha mais alguma coisinha para dizer, mas depois eu digo se eu lembrar. Hino do mês, se houver amor. Hino sobre o lar. Vamos cantar. Durante a semana, não é? Mas, por favor, não deixe seu nome em branco, tá bom? Vamos ouvir número musical, um hino, né? Enquanto é executado, nós vamos dedicar.
parecer para os irmãos que eu estou esnobando, né? Não é isso. Procura lá no Gator Hamikami. Gator Hamikami. Falando assim, portuguesado, né? Gator Homecoming. Né? What a difference he make in my life. Eles têm lá uma versão em inglês, mas é linda. John, se não me engano, é John Giuseppe. É um camarada, ele é deficiente visual, um cara fortão, bem escuro, mas o cara canta, viu? Ele toca e canta. What a difference he make in my life. É esse hino que acabou de ser tocado. Muito bonito. Ele canta, faz o solo, depois o pessoal canta com ele. Nada de querer aparecer, viu, irmãos? É que eu tenho vontade, eu gosto dessas coisas, eu gosto de compartilhar. E gosto de mostrar o lado diferente para os irmãos, um lado diferente, né? Uma outra música, uma outra versão. Muito bom, viu? Tá? Só não vale você olhar agora aí. Vou botar um vídeo aí, tá? Deixa para depois, tá? Vamos lá, criançada. Vamos cantar com a garotada aí. Teve um domingo aí que não tinha ninguém, né? Faz favor de vir na igreja, hein? Vamos lá. Isso, eu aguardo a todos. Vamos cantar a Bíblia. Hoje é a Caliane com a Caliane e a Caliane. Então vamos lá. Já você na mão hoje. Meu pessoalzinho aí. Vamos lá. Gênesis, Êxodo. Vamos lá, meu povo. Solta aí. O pessoal está enjoado de me ouvir. Cadê vocês? Ele nos chamou.
fácil de entender. É fácil de entender, isso. Você é de cor, né? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Vocês cantaram muito bem. Pode ir. Pode subir. Eu falei isso. Tudo bem, vai? Muito bem, meus irmãos. Irmãos, o texto de hoje à noite é um pouco longo. É que nós temos, via de regra, a gente lê bem pouquinhos versículos, né? E os irmãos estão acostumados com pouco versículo. Mas, poucos versículos, né? Mas vamos agora abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Abrindo parênteses aqui, eu vou lembrando dos avisos, vou fazendo, né? Uma nota, né? Estejamos orando aqui pela Laura, né? Filha da Bia, passou mal, até agora 4 e pouco, estava no hospital ainda. Não sei se fazendo ressonância. Estejam orando por ela também. Estejam orando pela Neis também, né? Está com probleminha de saúde também. Estejam orando por ela também, tá bom? E outros irmãos aí, não é? Que já tem assim alguns problemas constantes de saúde. E assim, mesmo tendo um problema constante de saúde, graças a Deus que apesar da saúde às vezes nos afligir, estamos de pé, não é? Nós continuamos a vida. Então é muito importante o fato de estarmos de pé, estarmos com vida. É muito importante isso. Então, apesar das dificuldades, tenhamos gratidão ao Senhor, que a gente vai se tratando, vai se cuidando, não é? E vamos vivendo, né? Um dia de cada vez, não é? Um dia de cada vez, não é? Um dia de cada vez. Vamos lá. Marcos 14, 6, de 14 até o 29, tá? Marcos 6, de 14 a 29. Vamos fazer responsivamente a leitura. Eu disse que nós recitaríamos o Salmo 122 também, não é? Hoje, vamos deixar por hoje, mas no ano que vem não vou perdoar não, hein? Nós vamos abrir o culto com o Salmo 122. Vamos lá? Marcos capítulo 6, de 14 até o 29. Eu leio um e os irmãos leem o seguinte. Vamos colocar força aí, hein? Na leitura. Vamos lá. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João,
sabendo que era varão justo e santo, e guardavam com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, e entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executou, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem. E esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse texto da Tua Palavra, que nos abençoa, que é rico e que nos leva a pensar sobre as decisões da vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos sábios nas coisas que fazemos, nas decisões da vida. Nos abençoe nesta noite, neste culto. Abençoe os irmãos que aqui vieram. Abençoe aqueles que nos acompanham e aqueles que estarão assistindo futuramente esse culto. Que seja uma bênção para todos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto: o rei que perdeu a oportunidade da salvação. Nós não vamos focar aqui nos detalhes do texto. Pode ser que um dia a gente volte para esse texto e até divida-o, porque esse texto aqui dá para dividir, no mínimo, brincando, para fazer 5, 6 sermões, só nesse texto aqui. Eu tenho estudos aqui, olha só, dá 1, 2, 3, 4... Só nesse versículo eu fiz 5 estudos com o grupo de oração da quinta-feira, porque nós fizemos João, Mateus, Marcos, Lucas e João todo. E voltando agora, nós fizemos Mateus, fizemos Marcos, estamos em Lucas. Já estamos pela segunda vez já fazendo os evangelhos, isso em 13 anos. Nós estamos estudando nas quintas-feiras os evangelhos desde 2012. E é incrível, irmãos, cada dia que nós nos reunimos aqui, o Espírito Santo nos revela coisas novas no texto que vamos ler. Porque a Bíblia, ela é rica, não é? Ela é rica. Cada vez que a gente abre a Bíblia, ela tem preciosas lições e preciosos ensinos para as nossas vidas. Mas muito bem, irmãos, gostaria de conversar sobre um homem, um rei que teve toda a oportunidade do mundo. Hoje pela manhã nós estudamos sobre um rei que ele ouviu a mensagem do Evangelho e ele aceitou Jesus. Agora nós vemos aqui um rei que ouviu a mensagem do Evangelho e não aceitou a Jesus, muito pelo contrário, ele fez tudo errado. Embora ele fosse um homem dividido, embora o texto mostre que ele era um homem inseguro. Então, a primeira lição que aprenderíamos aqui é a seguinte: irmãos, não sejamos pessoas inseguras. Nessa minha caminhada cristã, eu tenho visto muitos irmãos, muito crente totalmente inseguro.
Muito crente que a gente pergunta, não sabe muito bem o que quer. E Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, olha, você tem que responder com segurança. Você tem que conhecer a palavra, você tem que responder com segurança aquilo que for perguntado, não tenha dúvidas. Nós não podemos ter dúvidas. Uma vez, tantas vezes, né? Mas uma vez eu atendi direitinho aquele pessoal que bate na nossa porta de 2 em 2 e vai daqui, vai dali. Eu falei: hoje eu estou com tempo, hoje eu atendo esses caras. E nós conversamos. E eles de lá, eu de cá, eles com a Bíblia na mão e eu sem Bíblia. Ele de lá, eu de cá, ele de lá, eu de cá, de lá, eu de cá. Chegou uma hora que eu falei assim: é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí eu preguei o Evangelho, mostrei quem era Jesus, o Filho de Deus, que veio para morrer pelos nossos pecados. Ele é o Emanuel, ele é o Deus encarnado, que veio e viveu aqui, e com 33 anos ele morreu na cruz do Calvário, ele nos redimiu de nossos pecados, e todo aquele que se arrepender de seus pecados e crê em Cristo como Salvador, tem a vida eterna, conforme João 3,16, tal. Eu falei: você crê nisso? É a gota d'água, né? Você quer encerrar uma conversa com eles, é essa. Ele falou: não creio. 2 moços jovens falaram: não creio. Eu falei: que pena, nós não temos como continuar a conversar, porque você não vai mudar a minha convicção e o meu conhecimento bíblico. E estou vendo aí, pelo teu jeito, você também não quer aprender a forma correta, né, da palavra de Deus. Então, infelizmente, você não tem a vida eterna e não dá para a gente continuar. Então, irmãos, nós não podemos ser inseguros, irmãos. Leia a Bíblia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes e vai embora. George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes na sua vida inteira. E 50 vezes que ele leu a Bíblia de joelhos. Você já pensou, camarada, ler a Bíblia toda de joelhos? Está anotado lá, de joelhos. Tem um cunhado da Marta, que a avó dele faleceu, casado com a irmã dela. É cunhado dela, não é cunhado, né? Faleceu. E eles pegaram lá as anotações dela, e ela leu a Bíblia assim dezenas de vezes antes de morrer. E ela anotou lá quantas vezes também ela leu a Bíblia de joelhos. Que reverência, não é, irmãos? A gente não aguenta ficar de joelhos 5 minutos. Você já pensou você ler uma Bíblia inteira de joelhos? E não é por castigo, não é, vou me penitenciar, porque não é isso que traz galardão, não é? É em reverência, com desejo de aprender, com desejo de ouvir a voz de Deus de uma forma muito especial. Nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. Nós vivemos a geração que não conhece a palavra. Vai atrás de tudo quanto é heresia, de tudo quanto é errado. Estou falando genericamente, tá? Porque eu sei que os irmãos são firmes. Estou apenas fazendo essa observação que é para reforçar, não é? Mas nós precisamos conhecer a palavra. Bom, o homem aqui conhecia, mas não é só conhecer, é se render. Não é só conhecer, mas é entender e aceitar. Entender e aceitar. Então, queridos, infelizmente, o rei Herodes perdeu a oportunidade da salvação. Então, a história de Herodes deve levar-nos a uma séria reflexão. Que cada um de nós, através de uma análise, apesar de ser superficial, possamos ter rotas definidas para as nossas vidas. E no caso, talvez, termos rotas mudadas esta noite. A gente pode mudar a rota, pode corrigir a rota. Sabe no Google Maps, né? Quando você está indo para algum lugar, às vezes o Google está dizendo assim, aquela moça, aquela voz bonita, né? Ela diz assim... Uma vez às vezes eu fico meio mal, a Marta, você é doido. Eu fico conversando com ela, né? Ela fala, entra à direita. Eu falo, não vou entrar à direita, eu conheço o caminho, tá? Eu vou indo, né? Um dia eu estava falando com ela, pergunta para a Marta, irmão, se eu estou mentindo. Ela falou, o que foi? Eu não entendi. Eu falei, não escutou isso aí? Né? Foi ou não foi? Falei, eu estou ficando maluco, estou ouvindo vozes, não é? Mas enfim. Então, ela fala, vira à direita, aí você não vira, você conhece o caminho. Aí você não vira, aí ela diz assim,
corrigindo a rota. Talvez essa seja uma noite que nós possamos corrigir a nossa rota. E devemos corrigir enquanto temos tempo. Então nós vamos aqui, através de tópicos, vamos explicar o texto a partir de afirmações, tá? Então, Herodes era um rei, que ele era um homem tocado pela palavra. Eu conheci um homem na outra igreja, não nessa. Ele conheceu o evangelho bem jovem, tudo, mas nunca aceitou Jesus. E a esposa dele aceitou Jesus lá na igreja, foi minha aluna em doutrinas lá na outra igreja, tudo. E aquele homem ouvia a palavra. Na hora do apelo, naquela época ele fazia muito apelo, na hora do apelo, aquele irmão ia para lá no banco, ia para cá, ia para lá, ia para cá, se esfregava no banco, ficava incomodado, mas não aceitava Jesus. Ficou viúvo algum tempo atrás, e algum tempo atrás eu vi uma Nurinha, não sei se já faleceu ou não. Era um homem bem posicionado financeiramente, não tinha problema financeiro nenhum, camarada bem resolvido, mas ele era, a palavra tocava, ele entendia, mas o coração era duro. Isso é perigoso, irmãos. É muito perigoso a gente entender, a gente saber o que tem que fazer e não faz. Isso mata muito o pastor na unha. Às vezes a igreja está precisando, o reino de Deus está precisando, o trabalho está tendo necessidade e não faz. E o pastor perde noite de sono pensando em você. E não faz. Não sei o que acontece no coração que não faz. Era um homem que ele era tocado pela palavra, mas ele não queria. Então não basta ser tocado. É preciso aceitar. É preciso ser humilde. É preciso corrigir a rota. Mas infelizmente ele tinha um problema também, né? Ele tinha uma mulher. Você casaria com a tua cunhada? A mulher já não prestava, porque deixou o irmão dele, não é? E o cara pega e casa com aquela mulher não prestava, aquela mulher ajudava a afundar o cara. Aquela mulher, ele era responsável pelo que ele fazia, mas aquela mulher não era nada boa com ele. Aquela mulher afundou ele, ajudou a afundar o cara, né? Então muito cuidado com quem você vai casar. Muito cuidado, você esposa, muito cuidado com a tua influência. A tua influência pode ser uma bênção para o teu marido. A tua influência pode ser uma bênção para a tua esposa, não é? Então, marido pode, é lá, não é? Esse veio sobre lá. Marido pode ajudar, pode mudar a rota para o bem. Mulher pode mudar a rota para o bem. Eu estava falando com a minha esposa agora à tarde. Ela não estava brigando comigo, mas eu cheguei 5 horas da tarde, e ela falou, eu estava pensando aqui sozinha, para que chegar tão cedo? Eu falei, sou pastor, eu sou responsável, sou comprometido, e chego cedo, já faz parte da minha, chego cedo, já a hora está tudo em ordem, já dou uma revisada no sermão, esse sermão de chegar aqui tem 3, 4 revisadas, e mesmo assim ainda erro, né? Você imagina se não revisasse, mesmo assim o cara ainda prega mal. Você imagina se não revisasse, não é? Então assim, irmãos, parte do buraco que esse homem entrou foi devido a uma mulher ruim que entrou em sua vida. E sabe que a gente não presta. Se nós seguirmos o nosso instinto é ruim. Nós temos que pedir todo dia, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Aliás, todo mundo fala que nós somos ruins, né? Mas eu acho que eu não minto não, né? Eu apenas reforço, né? Para a gente saber que a gente é ruim mesmo, né? Mas peçamos a Deus em oração, Senhor, muda esse meu instinto, mude essa minha maneirinha ruim de ser, me ajude a ser bondoso, me ajude a ser temente ao Senhor, me ajude a obedecer a sua palavra, não apenas ser tocado, mas ser obediente à tua palavra. Ele era um homem que ele era tocado pela palavra, mas ele não cedia. Ainda tinha uma mulher para ajudar a empurrar despenhadeiro abaixo.
Então, irmãos, dentro do texto que nós lemos, ele tinha grande respeito por João Batista. Ele temia João Batista. E o texto diz que ele mandou prender a João por causa da mulher. Era frouxo, né? Prende João. Herodes foi lá e prendeu João porque ela mandou prender, não é? Então, ele estava vivendo com essa mulher, inclusive ilicitamente, tá? Ela deixou o marido e ficou com o cunhado. Vamos lá para o 6,17. 6,17 e 6,20. Diz assim: porquanto mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de quem? Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Aí vamos para o 20 e diz assim: porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. Ele sabia que ele era um homem de Deus, era justo e santo, e fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade, atendendo e de boa vontade de ouvir. Ele queria ficar ouvindo. João, vem aqui, eu quero ouvir você falar. Eu quero ouvir você falar sobre o reino. Eu quero ouvir você falar sobre Deus. Mas não adianta querer ouvir. É preciso atender. É preciso entender. É preciso obedecer. É preciso desmontar os nossos corações perante o Senhor. É preciso nos curvarmos diante dele. Aqui estou para fazer a tua vontade. Mas ele não fazia isso. Ele só ouvia, queria ouvir, mas não queria obedecer. Muito bem. Ele era um homem tocado pela palavra. Gostava de ouvir. Ele sabia que João era varão justo. Ele seguia João em muitas coisas. Ele seguia João em muitas coisas. Ele atendia-o de boa mente e servia. Herodes até procurava servir a Deus. Procurava servir a Deus. Mas no início ele queria resistir à mulher. Vamos lá. O 19 diz assim: e Herodias o espiava e queria matá-lo. Olha o detalhe que passa, né? Mas não podia. Por que ela não podia matar João? Porque Herodes não deixava. Mas Satanás sempre procura uma brecha. Até que encontrou, né? Deixou Herodes sem saída lá no futuro. O cara tomou umas boas lá. Ele estava diante de gente muito importante. Falou bobagem, falou demais. O que aconteceu? Então, o primeiro tópico aqui, vários tópicos que nós temos aqui. Ele era um homem tocado pela palavra. Ele era um homem que tinha uma conversão, mas não era completa. Vamos lá em Lucas 14, versículo 33. Vamos ler lá a palavra. Diz assim, 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não receber, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar. Ele recebia parte da mensagem de Deus, mas ele não renunciava. Ele tinha que dar o conselho meu, né? O conselho, acho que sabe, né? Ele tinha que dar um chute naquela mulher, que a mulher não era a mulher dele. Ó, minha filha, estou arrependido, fiz coisa errada, procura sua turma, você não é minha mulher, fiz uma bobagem, eu quero seguir a Deus e estou errado. Né? Então ele tinha que fazer isso. Ele não renunciou àquela mulher. Ele estava em pecado, ele estava em adultério, ele não renunciou àquela mulher. Pagou um preço alto por andar errado e por querer continuar errado. Andar errado e se arrepender e voltar é uma coisa. Andar errado e querer continuar, tem muita gente assim, tá? Eu gosto da vida que vivo, eu quero viver assim. Pastor, não vem falar muito que eu não quero mudar a minha vida. É triste isso, hein? É lamentável, tá? Conversão incompleta. Ele renunciou a alguma coisa, mas não renunciou a Herodias. Para servir a Deus é preciso renunciar tudo aquilo que compromete. Até as fotos na internet, tá? Tem umas fotos cabulosas na internet, né?
É preciso balancear até essas fotos de internet. Eu de vez em quando vejo um negócio cabuloso aí, não é? Amou mais o pecado do que a verdade e a justiça. Amou mais fazer as coisas erradas do que Jesus Cristo, que é a verdade e a justiça. Amar o que é errado. É possível amar o que é errado. É possível gostar de fazer o que é errado. Gostar da maldade, não é? Mas vamos lá. Mas ele gostava. Opa, deixa eu voltar aqui. Amou mais o pecado que a verdade. O pecado é algo que apaixona e é quase irresistível. O pecado é algo que vicia e precisa ser severamente combatido. Ou se ama a Deus, ou se ama pecado. Pastor, eu não consigo parar de falar palavrão. Estou dando esses exemplos, né, que a gente sempre dá, não é? Tão repetitivo, né? Então, continua falando palavrão e deixa Jesus de lado, né? A gente não pode seguir meia verdade. Jesus Cristo é a verdade. Não é? Aí, se você diz assim, pastor, eu tenho lutado para deixar, eu quero deixar, pode orar por mim? Vamos orar? Eu estou orando por isso, é uma coisa. Agora, pastor, eu estou fazendo, eu não tenho o mínimo interesse em parar, é outra coisa. A palavra diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. O coração pode ser endurecido e pode chegar a um ponto que poderá ser irreversível. Aí é triste, hein? Chegar a um ponto, diz que Moody encontrou um homem que estava com o coração irreversível. Havia uma senhora na sua igreja, uma mulher muito fiel, e o marido dela, um homem muito rico, e Moody ia lá e pregava para aquele homem, visitava a casa dela, ia lá, pregava, e ele dizia: não, eu quero Jesus, eu não quero Jesus. E foi assim, chegou uma época que ele estava muito doente, e estava para morrer, e a mulher dele falou: pastor, vai lá em casa, meu marido vai morrer sem Jesus, meu marido vai para o inferno, pastor. Aí o Moody foi lá e pregou o evangelho para ele, ele falou assim: pastor, tarde demais, tarde demais. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Uma conversão incompleta, Herodes, uma conversão incompleta é uma não conversão, não é? Ele permaneceu, eu falei que o pecado é gostoso, é irresistível, precisa ser combatido. No caso de Herodes, ele permaneceu no adultério, permaneceu nos prazeres, permaneceu na luxúria. Como pode Deus em Cristo, como Deus em Cristo pode habitar em uma vida assim? Há tantos que dizem servir a Deus, mas em seu interior e exterior está cheio de lama. Deus não se compactua com o pecado. E está lá em João: aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Diz-nos o texto sagrado: aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se, sai fora do que é errado. Eu aprendi, a gente vai treinando, né? Irmãos, eu sou igual a vocês, eu tenho celular, tenho TikTok, né? Eu vou me disciplinando, né? Cada vez perdendo menos tempo com essas bobagens, porque isso vicia, isso é prazeroso, né? Conforme a foto que aparece ali no primeiro título ali, eu já risco direto, porque eu já sei que não vai sair coisa boa ali. Às vezes o título é interessante, quando as primeiras palavras eu falo, aqui vai sair bobagem. Já viram? Nós temos que recusar veementemente, afastar dos olhos. Não é se deliciar. Ai, que coisa gostosa aqui, que coisa boa. Ai. Não, recusar, não é? Não se vive para Deus e para o mundo, não se vive. Ou vivemos para o Senhor, ou vivemos para a desobediência e para o pecado. Há tantos que dizem servir a Deus, mas em seu interior e exterior está cheio de lama.
Deus não se compactua com essas coisas. Deus não sobrevive em corações assim. Nós precisamos urgentemente voltarmos para o Senhor. Eu sei que essa pregação é enjoativa, tá? Porque não é isso que o pessoal quer ouvir. Não é isso. O pessoal quer ouvir outras coisas, não é? É totalmente fora do padrão de hoje. O que eu estou pregando aqui é totalmente fora do padrão. O resultado vocês estão vendo, não é? Totalmente fora do padrão. Muito bem, meus irmãos. Causou a si mesmo, conversão incompleta, causou a si mesmo muita tristeza. O pecado o traiu, foi pego de surpresa, não tinha saída, foi obrigado a cometer grande injustiça. Depois que ele cometeu a injustiça, ele foi perseguido pela sua consciência. Você já fez alguma coisa errada? Depois você ficou se lamentando: meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu fiz isso? Tudo tem como consertar, não é? Mas o difícil é você consertar uma coisa errada que você fez, não é? Eu particularmente eu acho muito melhor evitar fazer alguma coisa errada do que fazer e depois ter que pedir desculpa. Porque para nós, para nossa natureza, é muito humilhante a gente chegar diante de uma pessoa e pedir desculpa. A gente não aceita isso. Prefere morrer do que pedir desculpas, não é? A gente não faz isso, né? Não gosta de fazer isso, não é? E é por isso que os homens não se reconciliam com Deus, porque para o homem é muito difícil ele pedir perdão a Deus, crer em Cristo como Salvador e pedir perdão pelos seus pecados e se reconciliar, porque o pedido de desculpa é uma reconciliação, o pedido de perdão a Deus é uma reconciliação. E a gente precisa entender isso. Se a gente não se humilhar, Deus não pode fazer absolutamente nada. Então, o pecado o traiu, foi pego de surpresa, não tinha saída, e a sua consciência o perseguiu. A gente vê lá no 6,14, diz assim: e ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, se tornou conhecido. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, por isso essas maravilhas operam nele. O que ele está dizendo? Não adiantou ter matado João. Olha o João vivo aí. Ele confundiu Jesus com João. Aquilo estava ali na sua consciência o tempo todo. Você já teve na sua consciência alguma coisa que acusava o tempo todo? Então ele estava dizendo: esse Jesus que está aí foi João que ressuscitou. Ele está vivo, não é? Aí você vai lá para o versículo 16, a gente vê a sua consciência novamente. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João que mandei degolar. Ele ressuscitou dos mortos. Quer dizer, ele cometeu um assassinato, mas a pessoa a quem ele matou não saía da sua mente, e aquilo ficava acusando. Irmão, você imagina você viver uma vida atormentado pela sua consciência. Davi, quando pecou, ele disse assim: o meu pecado está sempre diante de mim. Com todo o respeito que eu tenho à pessoa de Paulo, irmãos, o maior gigante cristão que já existiu foi o apóstolo Paulo, embora ele sabia que ele não era isso. Que gigante que foi esse homem? Esse homem dizia: eu sou o maior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo. Aquilo ficava martelando, embora já convertido, ficava martelando na cabeça dele: eu sou o maior pecador, porque eu persegui a igreja. Ele matou cristãos, e ele sabia que ele estava perseguindo diretamente a Jesus Cristo. Perseguir um crente é perseguir a Cristo, porque Cristo está em nós. Jesus não falou assim: ô Paulo, você está perseguindo a minha igreja. Jesus falou: não, Paulo, por que me persegues? Jesus transferiu a dor da igreja para ele. Por que me persegues, Paulo? Paulo não estava perseguindo a Cristo, em tese. Estava perseguindo homens, estava perseguindo a igreja de Cristo. Então Herodes, ele estava com um problema aqui muito sério de consciência, não é? E ele foi perseguido pela sua consciência. E infelizmente
ele estava caminhando para o inferno. Eu pergunto, você quer caminhar para o inferno? Jesus disse que o inferno não foi feito para o homem. O homem não foi feito para ir para o inferno. Tanto é que ele veio em nosso resgate. Tanto é que ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Para que arrependidos, peçamos perdão por nossos pecados, nos reconciliemos com Deus e tenhamos a vida eterna. Jesus não quer que nenhum ser humano vá para o inferno. Mas infelizmente Herodes, pela sua recusa, por estar em cima do muro, infelizmente ele caminhou para o inferno. Muito bem, vamos lá concluir essa ideia. Ele viveu no adultério. Ele vivia com a mulher errada, que ajudava a empurrar ele para o inferno. Ele vivia com a mulher do seu irmão. Além de escolher a mulher errada, ainda escolheu a mulher que ajudou a levar ele para o inferno. E ela foi também, não é? Segundo, ele rejeitou a verdade. Ele não rompeu com o pecado. É preciso romper com o pecado. Romper. E para romper, é preciso ser humilde. É preciso dizer, Deus, eu pequei. O que foi que Davi disse, voltando a Davi? Quando o profeta o confrontou, ele falou, esse homem que adulterou, esse homem que matou, esse homem que fez tudo isso de errado, é você, Davi. O que Davi disse? Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Ele disse, eu sou pecador, eu fiz o que é mal aos teus olhos, Senhor, me perdoa. A gente vê lá no Salmo 51, versículo 1, que declaração linda de Davi, que reconhecimento lindo. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele fala, segundo a tua benignidade. Ele sabia que Deus é bom. Irmãos, Deus não é mau, Deus não tem prazer. Deus não está com o espeto na mão pronto para te enviar para o inferno. Ele não estava com o espeto na mão pronto para mandar Herodes para o inferno. Porque tem o espeto lá, segundo a tradição, é outro, não é? Que diz que gosta de judiar do ser humano, e gosta mesmo, não é? De afligir o ser humano. Mas o nosso Deus é amor. Ele nos oferece a oportunidade de reconciliação. Irmãos, ele rejeitou a verdade, não quis romper com o pecado. Ele amou os prazeres do mundo, ele amou o adultério, ele amou a riqueza, ele amou a injustiça. E tudo isso o conduziu para a perdição. Tornou-se um assassino. Viveu com a consciência culpada. Meus irmãos, o pecado cresce numa vida até a catástrofe, até a desgraça total. O pecado não fica pequenininho em nossa vida. O pecado é como um vício. Nenhum viciado diz que começou o seu vício tomando, os camaradas falam, eu tomo 15 garrafas por dia, não é? Não é isso que eles falam? Se vangloria disso, como se fosse a coisa mais linda do mundo, não é? Eu tomo 15 garrafas de cerveja por dia, como se fosse a coisa mais linda, não é? Mas ele começou com um amigo tomando um copo, mas aquilo vai crescendo, e há muitos casos que o cara torna-se um viciado tão forte, que com o tempo a esposa não aguenta mais o mau cheiro, porque a pessoa começa a exalar algo pelo corpo. É assim mesmo, irmãos. Conheço, eu sei o que é isso, não por minha experiência própria, não é? Por ver coisas assim na família. Começa a exalar aquele mau cheiro no corpo. Daqui a pouco você vai no quarto dele, não tem quem entra no quarto, porque aquele cheiro fica impregnado nas roupas, fica impregnado na roupa de cama. Daqui a pouco ele não vem mais para casa, ele fica deitado pelas calçadas, fica com os amigos, fica deitado pelas calçadas. Daqui a pouco ele não entra mais em casa, porque a esposa não quer mais em casa. Daqui a pouco ele perde o respeito da esposa, perde o respeito dos filhos,
E aqui na igreja, em frente à igreja, sempre teve um bar. E infelizmente um moço chegou a frequentar aqui a igreja. Ele era tão viciado que em uma noite ele dormiu encostado num poste e amanheceu no outro dia morto. Bate com a expressão: o pecado cresce uma vida até a catástrofe, até matar, até levar para o inferno. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vale a pena viver para Jesus. Corta-se o mal pela raiz, diz o ditado. Corte qualquer tipo de vício na sua vida, qualquer tipo de vício. Corte em nome de Jesus. Reconduza a tua rota, mude a rota da tua vida. Vou concluir, embora eu saiba que eu esteja atrasado, com 3 afirmações aqui, rapidinho. Talvez você que está me ouvindo não tenha pecado ao nível de Herodes, mas é um pecador, porque a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se tens o toque de Deus, como Herodes tinha, ele tinha o toque de Deus, mas ele não se rendeu. Renda-se a Jesus. Não protere, não deixe para amanhã. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de entregar a vida para Cristo. Ao aceitar a Jesus, abandone totalmente os seus pecados. Não fique guardando coisas erradas em sua vida. Herodes queria viver com os pés em 2 barcos. Ele queria as coisas de Deus, mas ele tinha prazer nas coisas erradas também. Deixe Jesus transformá-lo completamente. Viver no erro, viver no pecado, é estar caminhando para o inferno. O inferno é real e é presencial, não é fictício, é presencial. Você vai viver presencialmente se você não escolher a Jesus. Viver no erro, no pecado, é estar caminhando para o inferno. Não há outra alternativa. Mas graças a Deus, a tua rota e o teu caminho podem ser mudados. Aleluia! A saída para a sua vida, a saída para a minha vida. E Jesus Cristo pode mudar a minha história e pode mudar a sua história. Deixe Jesus mudar a sua vida. Vamos cantar. 346, do cantor cristão. Não sei se o hino bate muito bem, mas não tem problema. Vamos cantar. Vamos colocar em pé, vamos cantar. 346. Não foge a
grande, que ele diz: até na hora da morte eu vou cantar. Que coisa maravilhosa, né? Na hora da morte, em vez de desesperar, eu vou cantar, porque Deus sempre vai prover. Nós vamos orar nesse instante ao nosso Deus. Depois, tudo certo, Camila? Nós vamos cantar, né? Tem aí 2 minutos separados, nós vamos cantar. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui vieram, os visitantes, viu? Todos os visitantes recebam o nosso abraço. Vamos orar nesse instante por você também. Fique firme, você, irmão, fique firme na fé em Cristo. Não vacile, tá? Faça tudo o que você puder fazer para Jesus. Está lá no texto, né? Porque na sepultura acabou. Então é enquanto tem vida. Não espere a doença vir. Não espere a doença inutilizá-lo. É agora. Você tem saúde, você tem força, você tem inteligência. Trabalhe para o Senhor. Que prazer poder trabalhar para Jesus. Vamos lá? Então vamos orar ao Senhor para executar uma música. A Cariane vai tocar. E nós vamos orar ao Senhor, tá? Vamos lá. De falar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Reconhecemos que nada somos, reconhecemos que não somos estrelas. A estrela da manhã é Jesus Cristo. E ajuda-nos, ó Pai, a deixar Jesus brilhar. Que o nosso orgulho, que a nossa vaidade, que a nossa arrogância caia por terra. Coloco nesse instante, no nome de Jesus, cada irmão aqui nas tuas mãos. Faça a tua obra em cada coração, Senhor. O Senhor quer que nós sejamos felizes. E nós sabemos que só seremos felizes se a nossa vida estiver dentro da vontade do Senhor. Nos ajude a entender a tua vontade, que é perfeita e que é boa para as nossas vidas. Coloque a tua mão sobre cada vida aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, cada visitante aqui nesta noite. Fortaleça aqueles que estão com as mãos caídas. Fortaleça, Senhor, os joelhos desconjuntados. E torna-nos, ó Pai, uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que ame a Jesus de todo o coração. Abençoa os nossos internautas. Esteja abençoando a vida e família de cada um também. Fica conosco nesta nova semana e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos nos colocar em pé, vamos cantar 2 hinetos finais para encerrar. Cariane, vamos lá. O que a gente vai cantar aí? Nos ajuda, tá? Eu nunca disse que sei cantar, tá? Eu quero o lugar. Boa noite, irmãos. Eu vou convidar aqui as mulheres que estiveram conosco ontem. Nós vamos cantar o juntamento. Quem tiver coragem aí de encarar comigo, vem, Dorinha, vamos me ajudar. Então, quem tiver coragem de encarar comigo, quem esteve aqui ontem, foi uma bênção. Muito obrigado pelas irmãs que estiveram presentes na nossa NCM, tá bom? Nós vamos louvar este. Aí logo em seguida as irmãs podem se sentar e eu vou convidar os irmãos para cantar o hino da família, né, pela última vez no mês de maio, tá bom?
e minha Dorinha. Nós vamos louvar o Senhor. Os irmãos podem assentar para alcançar, se pernoca. Nós vamos louvar o Senhor, o nosso hino, pela última vez da família, nossa família edificada sobre a rocha. Amém? Sou. Som.
estamos terminando. A Kaliane vai tocar o hino final. Mas eu quero dizer que eu gostei dos dois hinos, principalmente do primeiro. Igreja é isso, tá? É integração. O Evanilde aqui, a Josefa, coordenando os inéditos. Isso é igreja, não é? A igreja não pode ficar presa a um grupo, não é? Refém, não é? A igreja somos todos nós podemos participar, não é? Gostei da ideia. Que a gente continue com essa ideia, tá? Porque aí Deus abençoa a unidade, não é? Separação Deus não abençoa, separação, não é? Isso aqui é só desse grupo, isso aqui é só desse. Deus não gosta disso. O Espírito Santo não gosta disso, tá? O Espírito Santo gosta de todos se envolvendo, todos trabalhando. Louvado seja, não eu, né? Louvado seja Deus. Vamos lá, pós-lúdio.